Chegou agora, rola a iniciativa. Vamos continuar aqui com a nossa série, trazendo aí mais uma classe do OneDD. Eles liberaram 3 classes para nós já falamos do Ranger, ou Patrulheiro, ou Guardião. A gente já trouxe num outro vídeo. Estou trazendo hoje o Ladino, o que mudou nele. E num próximo vídeo eu vou trazer o Bardo. Então fica ligado aqui que eu vou falar o que teve dos poderes aí que o Ladino recebeu, né? Os talentos que ele vai estar recebendo da sua classe. E vou dar minha opinião sincerona sobre o que eu achei da classe. E quem é o Ladino? O Ladino é aquele cara esperto. É mesmo, é? Aquele cara que resolve as coisas dando aquela contornada. Ele é o que abre a fechadura, é o que entra pelas sombras, em silêncio. Ele é para aquela missão. Ele é um ótimo apoio. Funciona bem no combate como apoio do tanque, por exemplo, podendo finalizar o que o tanque começa. Então essa acho que é uma das melhores estratégias de combate. É uma classe muito querida, as pessoas gostam muito de jogar. Mas para ser bem sincero, assim, já na 5ª edição, os poderes deles são legais, tem a ver com a classe, mas ele deixa um pouquinho a desejar em relação a outras classes. Então a gente vai trazer aqui o que o OneDD está trazendo para a 6ª edição, qualquer que seja o nome aí que seja lançado. Lembrando que isso daqui é um material teste que a Wizard está liberando para a gente testar e ter um feedback. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está podendo responder um questionário sobre o que a gente está achando desse material que eles liberaram, vai para ele. Provavelmente virá uma 3º PDF aí, onde terá mais um material para a gente avaliar. Eles pretendem lançar o OneDD em 2024. Bom, o que alterou? Pontos de vida, perícia, salvaguarda, ferramentas e armadura não mudou nada. Continua igualzinho à 5ª edição. Agora, armas teve uma pequena mudança bem leve que pode ser que não faça a mínima diferença, porque ainda não foi liberado as armas, equipamentos, coisas desse tipo para a gente saber. Mas o que mudou? Você agora, além de você poder usar já as armas convencionais, mudou que eles colocaram que se a arma marcial possuir a habilidade, por assim dizer, né? A característica, acho que é a palavra certa, que você possa usar a cuidade com arma, que você possa usar a sua destreza, você vai poder utilizar. Não sei se vai ter alguma arma nova, tá? Em relação à lista que já tinha do Ladino. Mas aí pelo menos deixa mais claro, caso você for introduzir no seu jogo uma arma de algum outro livro, algum suplemento, alguma coisa que você criou, e ela possa usar a cuidade, o Ladino vai poder estar usando. Antes de eu falar dos poderes, não esquece de deixar aquele like se gostar do vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, aciona o sininho, deixa seus comentários aqui embaixo que a gente gosta muito de saber a opinião de vocês, do que vocês acham sobre cada um dos vídeos que a gente faz. Então não esqueça de participar. No primeiro nível você vai receber o que no livro do jogador está traduzido como manhas, mas expertise, né? Da mesma maneira, o seu ataque furtivo também continua funcionando igual e a única coisa que teve foi uma pequena alteração nas gírias de ladrão. Além de você aprender a gíria de ladrão, você ainda pode escolher mais uma língua que você possa falar, escrever e assim por diante. Segundo nível, a nossa ação ardilosa continua ali, igual, da mesma maneira, no mesmo nível. No 3º nível, você vai poder escolher a sua subclasse. Eles só liberaram a classe ladrão, né? Aí eu olhei por cima, assim, não teve nenhuma grande alteração em relação ao 5º nível, mas eu tô deixando fazer um vídeo especial sobre as subclasses, tá bom? Mas você vai ganhar aí no seu 3º nível, no 6º, no 10º e no 14º nível. Você vai receber um poder da sua subclasse que você vai escolher. 4º nível, você vai receber o Fit, ou seja, o aumento de atributo ou um talento. Você tem que escolher entre um ou outro. Você ainda vai receber ele no 8º, no 10º, 12º nível, 16º nível e 19º nível. Então, cada um desses níveis você pode aumentar o seu atributo ou escolher um talento aí conforme os talentos que vai ter à disposição. 5º nível, a esquiva sobrenatural dele continua igual e ali. 7º nível, você vai receber expertise, ou seja, você vai poder escolher mais 2 perícias aí para você ser muito bom nelas, dobrando o seu bônus de proficiência. Nesse nível você recebia evasão, mas ela passou para o 9º nível que você vai receber.
No nono nível você recebe evasão, ou seja, 2 níveis depois do que era na quinta edição. Então a gente acredita que ela tenha melhorado, ficado mais forte, ou tenha algo melhor a acrescentar ao personagem. Muito pelo contrário, ele continua do mesmo jeito, não acrescentou nada, tá? E apenas você leva 2 níveis a mais para conseguir ganhar evasão. 11º nível, você recebe talento confiável. Também se manteve igual à quinta edição, nenhuma alteração. Deve estar perguntando, poxa, mas não tem nada aí que você vai trazer de novo? Só aquela pouquinho que você trouxe lá no início? Seria melhor ter ido ver o Pelé. Bom, esse próximo nível a gente tem aí um talento novo, um poder novo do Ladino, como você queira chamar, tá bom? No 13º nível você vai receber, ou melhor dizendo, golpe sutil. Quando você estiver lutando com alguém que tenha um aliado seu, há também 1,5 m dele lutando, então como eu falei, lutando com o tanque, junto com o guerreiro, auxiliando ele, você vai ganhar vantagem no seu ataque. Então você vai rolar 2 dados de 20 e ficar com o melhor número. Verifica que quando você está nessa situação de ter um aliado seu a 1,5 m, você pode usar o seu ataque furtivo também, tá bom? É um dos motivos. Então ele vai facilitar um pouco que você tenha esse acerto do seu ataque furtivo. Minha opinião sobre o que entrou agora. No 13º nível eu achei um tanto para frente, um nível tão alto para um poder que não é uma grande melhora assim no que você pode fazer dentro do combate. Ajuda? Sim, claro, né? Já ajuda a evitar aquela falha de repente. Mas assim mesmo, é um pouquinho, acho que nível elevado demais para você receber isso. Poderia ter vindo uns níveis um pouquinho mais baixos. No 14º nível você perde lutar às cegas, ou sentido cego, como a Galápagos traduziu no livro dela. Então, você perde esse poder e não é substituído por nenhum outro. 15º nível, você vai receber mente escorregadia, né? Como você é rápido de pensamento, fica difícil dominar a sua mente, né? Mas ela continua exatamente igual também nos outros da quinta edição. Não teve nenhuma alteração. No 17º nível, você vai receber Elusive. Ou, se preferir, enganador, eu prefiro a tradução do que elusivo, como foi traduzido pela Galápagos. Tem mais a ver, que ele evita que você tenha aí, o seu inimigo tenha vantagem nos ataques. Então, como se fosse mais esperto, mais rápido, mais ágil, então você consegue enganar e ninguém consegue ter vantagem quando te ataca. A única coisa é que ela desceu, né? Na quinta edição você recebia isso no 18º nível e agora você recebe no 17º nível, um pouquinho antes. Mas vamos concordar que 17º nível é um nível tanto quanto alto que a grande maioria não chega com seus personagens. 18º nível, você vai receber golpe de sorte. Ele veio do 20º nível na quinta edição e passou agora para ser no 18º nível. Fora isso, também não recebeu alteração nenhuma. E no 20º nível você vai receber o Epic Boom, que nada mais é do que como se fosse um talento lendário ou algo assim. Você tem um grande aumento de poder quando chega no 20º nível. Você pode escolher qualquer um desses Epics Boom que tem para você escolher numa lista, mas você recebe o que você se torna indetectável. Essa é a sugestão, mas ele fala que você pode trocar por qualquer outro desde que você tenha os pré-requisitos, tá bom? É exigido alguns pré-requisitos para cada um. E o que ele faz? Ele faz com que quando você está escondido, você não possa ser visto ou ouvido, tanto naturalmente quanto magicamente. Ou seja, você fica indetectável. Esse é o grande poder seu enquanto você estiver escondido. Agora eu vou trazer a minha opinião sincera aí. Eu achei que foram tanto quanto preguiçosos na classe do Ladino em relação, por exemplo, ao Ranger, né? Que teve algumas melhorias, eles adaptaram algumas coisas, ouviram. O Ladino não teve nenhuma grande mudança. Na verdade, aí ele perdeu até, eu acho que ele saiu até um pouco enfraquecido em relação, por ele perder lutar às cegas, que pode ser uma vantagem muito boa contra inimigos invisíveis, ou na escuridão, ou com névoa, ou qualquer coisa assim, e não recebeu nenhum poder para substituir. E o próprio Epic Boom dele, pelo menos a sugestão, não é grande coisa, por assim dizer. Pelo menos, assim, sem ter jogado. Talvez dentro da mesa, uma combinação de poderes, a raça, coisas desse tipo, possa fazer alguma diferença. Mas nesse momento aí foi praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V que deram aí da quinta edição para esse One D&D,
sem fazer nenhuma grande mudança. Porque vamos ser sinceros, você ganhar um idioma a mais não é muita coisa aí que seja de benefício. Além disso, nenhum dos poderes recebeu alguma mudança, alguma alteração que vale a pena ser mencionado. E ainda, o que é um pouquinho melhor ali, que eles incluíram, eles puseram num nível, eu achei um tanto quanto alto. Então acho que aí precisaria um pouquinho mais de carinho aí com o Ladino, para dar uma lapidada nele, deixar ele um pouquinho melhor em relação à quinta edição, para que fique mais interessante. A não ser que as subclasses dele que não foram divulgadas seja muito interessante. Mas a do Ladino mesmo, o ladrão, não mudou nada em relação à quinta edição também. Bom, essa foi minha opinião. Então eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. O Ladino tá bom assim ou você acha que ele deveria receber uma melhoria, um cuidado especial? Você acha que ele teria que estar recebendo? Não sei se minha régua subiu porque eu fiz o Ranger primeiro, mas eu achei que podiam cuidar um pouquinho melhor. Então manda aí nos comentários, a gente vai responder vocês aí pra gente bater um papo aí sobre isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!